Olá turma, essa é a nossa última videoaula do primeiro módulo, onde a gente vai trabalhar um pouquinho a questão da divisão, certo? Trouxe para cá, aqui no quadro, um cálculo que é bastante comum e um erro muito comum por parte dos nossos alunos na divisão. Isso quando a gente faz, a mesma discussão que a gente já vem trazendo ao longo das outras videoaulas, a questão do cálculo só pelo cálculo, daquele algebrismo, quando o aluno não tem a compreensão da divisão. Então aqui a gente tem a divisão 624 por 6. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, que o aluno chegue como resultado no número 14, certo? Pior não é nem o aluno chegar nesse resultado, pior é ele chegar num resultado desses e não se dar conta, O que geralmente eu faço, uma estratégia que eu uso quando os alunos chegam em resultados que são, ao meu ver, absurdos. Eu sempre faço uma pergunta para o aluno, A gente tem que trabalhar muito na matemática essa questão do erro e de como a gente utilizar um erro para possibilitar o aluno o acerto, Então nunca chegar dizendo que está errado, de que, como é que ele chegou nesse resultado. Mas na divisão, uma estratégia muito boa e que funciona é perguntar para o aluno. O 6 cabe apenas 14 vezes dentro dos 624, Aí o aluno pode se questionar, será que é só isso mesmo, O 6, ele cabe quantas vezes dentro dos 600, certo? E aí a gente pode voltar lá no nosso famoso material dourado, E pegar a ideia dos 624 e dividir isso em 6 vezes. Bom, então primeiro eu dividiria as minhas centenas em 100 parcelas. E cada uma delas ficaria com uma centena. E depois eu pegaria então essas 24, porque eu não tenho como quebrar essa dezena em 6 partes, e transformaria essas duas dezenas em 20, essas duas dezenas em 20 unidades. E essas 24 unidades eu dividiria por 6, ficando então com 6 unidades em cada um deles. O que aqui na minha resolução está faltando? Está faltando eu dizer que eu não tenho dezenas, certo? Logo, o 624 dividido por 6 equivale a uma centena. Eu não tenho dezenas, porque essas duas dezenas eu converti em unidades, e tenho 4 unidades, certo? Então aqui o que é importante? A gente trabalhar com essa ideia, da compreensão da divisão mesmo, E se eu for perguntar para vocês, como é que a gente poderia calcular essa divisão se não fosse por esse método aqui, Esse método do algoritmo da divisão? A gente pode fazer uma estratégia na divisão que a gente chama de divisão por estimativa. Como é que a gente faz isso? Eu posso pensar assim, bom, quantas vezes o 6 cabe aqui dentro? Bom, eu posso chutar já inicialmente que ele cabe 100 vezes, certo? Bom, porque 100 vezes 6 são 600. Me sobra aqui 24. Quantas vezes mais o 6 cabe aqui dentro? Bom, o 6 dentro do 24 cabe mais 4 vezes. Porque 6 vezes 4 são 24. Fazendo a subtração, a gente vai chegar aqui, então, no resto zero, e eu tenho aqui 104 é o meu resultado. Então, uma ideia muito boa para a gente trabalhar aqui na divisão é a questão da divisão por estimativa. A gente pode ir testando quantas vezes aquele número cabe dentro do outro, E aí a gente vai se aproximando daquele valor, tá certo? Espero que esse primeiro módulo tenha sido muito bom para vocês, que vocês possam ter esclarecido as dúvidas que ficaram vocês me procuram em todas as operações, E como atividades a gente vai trabalhar muito com isso, então. Uma ideia importante para a gente ver aqui nesse primeiro módulo é a ideia da resolução de problemas. Quando a gente fala em resolução de problemas, a gente tenta pensar em atividades, em situações que se aproximem da realidade dos alunos. Então, uma das nossas atividades vai envolver a questão de elaboração e de resolução de problemas. E aí eu sempre brinco com os meus alunos, que na matemática é o único lugar que o Joãozinho vai na feira comprar 30 melões e ninguém se questiona para que ele quer tudo isso de melões, como é que ele vai carregar, Então a gente tem que pensar sempre em situações que estejam na realidade do aluno. O que o aluno
faz? O que os meus alunos gostam? Quais são as atividades que eles têm interesse? E buscar situações que envolvam esses conhecimentos, certo? Então vocês vão ser desafiados agora no final desse primeiro módulo a pensar situações que contemplem a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, contemplando aquilo que é de interesse dos alunos ou dos futuros alunos de vocês, certo? Fico aguardando as dúvidas, as sugestões de vocês e nos encontramos no próximo módulo. Um abraço. Tchau, tchau.